Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula onde falamos de ativos, de substâncias que são interessantes para modularmos o nosso organismo, os eixos metabólicos, para nós tratarmos os desequilíbrios bioquímicos, que é disso que nós gostamos de falar, de tratar as causas, tratar a raiz dos problemas. Mais um capítulo da série Porque Amo a Horta Molecular. E hoje nós vamos falar de um ativo que é maravilhoso e que todo mundo que gosta de trabalhar com emagrecimento, com energia, com ganho de massa, conhece esse ativo. Mas nós vamos falar alguns detalhes aqui bem importantes, então fica até o fim, dá o like aqui, né? Compartilha esse vídeo e vamos lá estudar substâncias que realmente fazem a diferença. E hoje nós vamos falar da L-carnitina. Então vamos lá. A L-carnitina é uma amina quaternária sintetizada no fígado e no músculo esquelético a partir de dois aminoácidos essenciais, a lisina e a metionina, exigindo para sua síntese, olha só, a presença de ferro, ácido ascórbico, niacina, que é a vitamina B3, e a vitamina B6 e a B12, né? Então, olha só, é uma substância que nós produzimos dentro do nosso organismo, sim. E para isso nós precisamos de dois aminoácidos, que é a lisina e a metionina, e precisamos desses nutrientes que eu falei aqui. Então, com certeza, aquelas pessoas que têm já uma deficiência nutricional do ferro, uma deficiência de ácido ascórbico, do complexo B, vão ter uma redução na síntese da L-carnitina. Então, quando a gente estuda, a gente vai fazendo essas associações para entender. É uma substância que o nosso corpo produz, que ele sintetiza, mas que pode estar deficiente no nosso paciente, caso ele tenha essas outras deficiências nutricionais. E aqui, para a transformação, né, dos aminoácidos em L-carnitina, eu quero lembrar também que nós temos a participação de um processo enzimático que chama metilação. E aquelas pessoas que têm polimorfismo genético na metilação, será que vão conseguir construir de forma ideal, otimizada, a sua L-carnitina? Então já fica aqui um asterisco para vocês pensarem. Então vamos lá falar aqui, ó, de uma das principais funções, que é o transporte dos ácidos graxos de cadeia longa através da membrana interna mitocondrial. Então, o que significa isso? Transportar ácidos graxos para dentro da mitocôndria significa usar os ácidos graxos na beta-oxidação para a produção energética, ou seja, queimar gordura para a produção energética. Que é o que todos nós queremos. Que bom! É o que todos nós queremos quando a gente pensa em emagrecimento, né, em melhorar o grau de músculo aí, a concentração de músculo no nosso corpo, retirar tecido gorduroso, substituir por tecido muscular. A gente sabe que o excesso de tecido adiposo é super prejudicial, tem aromatases, tem a produção de inflamação, marcadores inflamatórios, né? O sobrepeso está aí como uma fonte de todos os males. Então eu sempre falo isso em várias aulas, quem já acompanha sabe que ter um peso ideal não é só uma questão de estética, beleza, também é, né? Mas não é só isso. Aqui é um canal de saúde, então eu tenho que lembrar vocês disso. Manter um peso ideal é muito mais saudável. Vamos evitar doenças, vamos prevenir doenças. E tudo aquilo que contribua para nós queimarmos, nós vamos ter dois grandes benefícios. Um é o fato de eu utilizar a gordura, os ácidos graxos, como fonte de energia e então eu vou retirando aí o excesso de gordura. E o segundo é ter uma otimização na produção energética, né? Porque a gente sabe que se a gente depender só de carboidratos, dependendo da atividade que eu estou fazendo, do exercício que eu estou fazendo, eu vou ter necessidade de queimar alguma outra coisa. O açúcar, ele não vai resistir, né? As nossas reservas de glicogênio, elas não vão durar muito, dependendo da atividade que nós estivermos fazendo. E nós vamos precisar, sim, de outras fontes de energia, e aí que não seja o músculo ou o aminoácido, que seja a gordura. E para isso nós vamos precisar contar, então, com a L-carnitina. Olha que legal que ela faz aqui, ó. Então, aqui nós temos a figurinha para mostrar. Então, aqui nós estamos no citosol, né? No citoplasma. E aí eu preciso de uma enzima que vai pegar uma gordura, né, de cadeia longa, tá? Ácidos graxos de cadeia longa. Nessa parte aqui, acil-CoA, né? E vai juntar aqui com a carnitina. Então, a enzima que faz isso está aqui, ó. É a carnitina palmitoiltransferase 1, tá? A CPT1. E aí eu preparei, então,
essa molécula que agora consegue atravessar a membrana, chegar aqui, né, nesse interstício, nesse espaço aqui entre membranas e através de um carreador que se chama, tem um nomezinho aqui, ó, translocase, ela consegue entrar então na matriz mitocondrial e liberar lá dentro, ó, lá dentro vai acontecer a liberação dessa gordura. Então eu vou soltar aqui, ó, vai ter uma enzima que vai soltar, que vai separar o acil-CoA aqui da carnitina. Vai liberar novamente a carnitina para que ela retorne, né, e faça novamente o transporte. Por isso que a gente fala que ela é um transportador de ácidos graxos de cadeia longa, tá bom? Então aqui nessa figura fica bem fácil de entender esse processo. Então quer dizer que se eu tiver baixos níveis de carnitina, eu vou diminuir o transporte de ácidos graxos para dentro da matriz mitocondrial, onde ele precisa ser oxidado e transformado em energia. Então, se eu tiver níveis ótimos de carnitina, eu vou melhorar esse transporte, eu vou disponibilizar mais ácidos graxos para que eles sejam, então, transformados em energia e cumpra aquele objetivo de manter uma energia otimizada para que eu realize minhas atividades do dia a dia, para que eu consiga fazer ganho de massa. Sem energia, não tem ganho de massa. Inclusive, se a gente estiver desequilibrado nutricionalmente e a gente quiser fazer academia, exercícios, né, mais pesados para tentar ganhar massa e a gente não tiver os substratos para que isso aconteça, nós vamos perder ainda mais músculo em atividades intensas. Então, olha como é importante nós entendermos a bioquímica, o metabolismo, para ajudar os nossos pacientes a atingir os seus objetivos, tá? Seja o objetivo de ter mais energia porque está com fadiga, né? Está lá com cansaço extremo e a gente consegue identificar aí, na maioria desses pacientes, uma mitocondriopatia. Nós vamos falar mais sobre mitocondriopatia essa semana, tá? E aí eu percebo então que para exercer o seu dia, esse paciente precisa de mais energia, tanto para aqueles pacientes que precisam ganhar massa muscular, e aí vão com certeza precisar dos ácidos graxos para obtenção energética, tá bom? Então, olha só, continuando a falar da L-carnitina. Sua presença é requerida no metabolismo energético, especialmente para a utilização dos ácidos graxos, então como fonte de energia do músculo esquelético e cardíaco. Influencia ainda, indiretamente, o metabolismo glicídico e proteico. Olha que interessante, a oxidação dos ácidos graxos reduz a utilização periférica da glicose, uma vez que permite a entrada de acetilas no ciclo de Krebs, aumentando consequentemente a disponibilidade energética da célula. Que mais? É um substrato para reciclagem de ATP mitocondrial e geração de energia, e mantém a atividade da musculatura lisa periférica, né? Vasos sanguíneos aí, ó, são musculatura lisa. Mantém a atividade da musculatura lisa periférica e da musculatura estriada não voluntária, aumentando a força muscular. Então, melhora o funcionamento de vasos, melhora a irrigação e a chegada de oxigênio e de nutrientes para as extremidades, para dentro do músculo, né? Então, veja como é um nutriente importantíssimo a L-carnitina. E ainda tem mais coisas, né, aqui que eu quero que vocês pensem que podem afetar, então, a concentração de L-carnitina no organismo dos nossos pacientes. Como já falamos lá no começo, a vitamina C é um cofator da síntese de carnitina e já ficou claro em estudos que a suplementação da carnitina pode poupar a vitamina C, elevando os níveis dessa vitamina dentro do organismo. E eu tenho falado em várias aulas para vocês que a maioria dos meus pacientes, os nossos pacientes da clínica, que a gente resolveu dosar agora, né? Colocamos no rastreio a vitamina C, estão com vitamina C no primeiro quartil, avaliando a técnica dos quartis. A gente sabe que nutrientes têm que estar no terceiro e no quarto quartil. Então, a maioria está com ela no primeiro quartil ou ainda deficiente. É muita gente com deficiência ou com baixos níveis de vitamina C. Então, a L-carnitina vai ajudar a poupar, né? A gente não vai precisar construir a L-carnitina e vai ficar mais disponível a vitamina C para suas outras funções, função antioxidante, protetora do sistema cardio, enfim, várias funções que a vitamina C exerce. Então, já uma vantagem também da reposição aí ou da otimização da carnitina. A deficiência de vitamina C demonstrou elevar, olha isso, elevar triglicerídeos. Presta atenção naquele teu paciente que tem triglicerídeo alto e você não consegue achar outras causas, né? Já mudou a dieta. A deficiência da vitamina C
demonstrou elevação de triglicerídeo no plasma, acompanhado de decréscimo tecidual de carnitina. Ou seja, se eu não tenho carnitina para fazer o transporte dos ácidos graxos para dentro da matriz mitocondrial, onde esses ácidos graxos vão ficar? Vão acumular mais no sangue até que eles retornem lá para o tecido adiposo. Então, eu vou aumentar níveis de triglicerídeos, tá? Então, olha só como é interessante, como é bom nós termos um conhecimento do metabolismo para entender o que está acontecendo com nossos pacientes. Então, pode ser uma falta de vitamina C juntamente com uma falta de carnitina provocando, né, contribuindo para a elevação do triglicerídeo. Tá bom? Essa alteração no metabolismo de lipídios foi atribuída ao transporte limitado de ácidos graxos de cadeia longa para o interior da mitocôndria. Foi isso que eu expliquei, né? Não tem o transportador, aqui ó, não tem o transportador, porque está faltando a minha carnitina para levar esse ácido graxo. Consequentemente, eu vou acumular mais no citosol, mais no sangue, mais vou acumular para a corrente sanguínea e para tecido gorduroso, né? Então, se eu otimizar níveis de vitamina C e de carnitina, provavelmente eu vou diminuir triglicerídeos. Essa é a conclusão, tá? Que mais? Olha só, a deficiência também, né, da metionina, que é um dos principais aminoácidos aí para a produção da carnitina, pode levar a uma depressão, uma diminuição de carnitina. Essa última possui efeito poupador de metionina. Ou seja, se eu também otimizar níveis de carnitina, eu vou deixar a metionina mais disponível para suas demais funções, e a metionina tem muitas funções dentro do organismo. E olha aqui, eu deixei um parênteses, né? Bem interessante, o farmacêutico gosta de saber isso, mas eu acho que é importante para todos. A administração de anticonvulsivantes como o ácido valproico pode levar à depressão de carnitina. Então, se você tem algum paciente que utiliza, né, o ácido valproico, ou também conhecido como valproato de sódio, na forma do sal, é um anticonvulsivante, né, utilizado aí em certo nível, assim, muito utilizado, né? Tem outros que são mais utilizados, mas de repente você tem um paciente que está utilizando esse medicamento, você tem que saber que ele tem esse comprometimento. Ele tem essa depressão de carnitina, comprometendo a beta-oxidação de ácidos graxos e cetogênese, levando a um quadro de hipoglicemia não cetótica, com altos níveis de ácidos graxos não estratificados e triacilgliceróis. Então, fica aí a consequência do uso desse medicamento. Então, nesse caso, valeria muito a pena a reposição da L-carnitina nesse paciente. E por que? Agora eu vou puxar um detalhe aqui da L-carnitina. Por que que eu prefiro prescrever a L-carnitina pela via injetável, ao invés de passar a L-carnitina pela via oral? Tem alguns poréns que nós precisamos puxar alertas aqui em relação à L-carnitina pela via oral. Olha só, primeiro motivo pelo qual eu prefiro fazer a L-carnitina através da via intravenosa, né? A gente coloca no soro, aditiva ao soro e faz o uso da L-carnitina. Quando administrado por via oral, possui biodisponibilidade absoluta de 14 a 15%. É baixíssima essa biodisponibilidade pela via oral, certo? Imagina que se você tomar lá 100 miligramas, você estará aproveitando apenas 15 miligramas. 85 você estará perdendo aí, jogando fora, vamos dizer assim bem claro, porque você não vai conseguir que esses 85% cheguem onde? Na corrente sanguínea para serem distribuídos aí pelo organismo. Então essa é a primeira razão que eu não gosto de ficar prescrevendo a L-carnitina pela via oral, pelo menos não por muito tempo. A segunda razão está aqui, ó. As bactérias intestinais convertem a L-carnitina em trimetilamina N-óxido. Vocês já ouviram falar do TMAO, que é um composto associado com o aumento no risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Preste atenção nisso que é sério. Após os experimentos realizados em ratos, os pesquisadores descobriram que a ingestão crônica de carnitina altera a composição da microbiota intestinal, que propicia a síntese aumentada de TMAO e induz ao desenvolvimento de aterosclerose. Em ratos do tipo germe-free, ou seja, aqueles ratinhos que têm ausência de bactérias intestinais, a suplementação com carnitina não aumentou os níveis de TMAO, não havendo desenvolvimento da aterosclerose. Eu quero fazer um parênteses agora para você que gosta de estudar sobre disbiose e intestino. Então, depende do tipo de bactéria. São bactérias ali que transformam, né? Então, uma microbiota alterada, uma microbiota com disbiose, vai transformar, vai ter mais chance de transformar a L-carnitina
no T-mal. É isso que nós estamos falando, tá bom? Então não é qualquer pessoa que fizer uma suplementação com L-carnitina que vai acabar gerando níveis de T-mal elevados e aumentando. Agora, a gente sabe que a carnitina ela está muito presente nas carnes. Então, aquela pessoa que come carne, e principalmente muito carnívoro, que é a pessoa que come aí carne demais, vamos dizer assim, da conta, o que seria o ideal de uma carne vermelha, por exemplo, pelos estudos que a gente vê? Claro que varia de pessoa para pessoa, mas o ideal seria no máximo 3 vezes por semana. Então, imagine aquela pessoa que come muita carne, muitos alimentos que são fonte, né, de L-carnitina, que são derivados animal, você vai ter aí já um paciente que provavelmente tem uma tendência a transformar a L-carnitina em T-mal, pelo tipo de alimentação e de microbiota. Prestou atenção? Então, nesse caso, né, poderia aí perder essa carnitina na microbiota para T-mal. Além de eu não conseguir uma boa absorção dessa carnitina para que ela chegasse na corrente sanguínea, eu ainda estou gerando esta possibilidade. Claro que a gente faz modulação intestinal dos nossos pacientes, né? Você que é da ortomolecular, que é da nutrição funcional, que estuda metabolismo com esta visão preventiva e regenerativa, obviamente que você vai trabalhar com os conceitos de desbiose, que você vai fazer modulação intestinal, né? Por isso que vocês não me veem falando de uma única coisa. Eu sempre falo que nós precisamos estudar o organismo como um todo para ser bons clínicos, para realmente fazer a diferença. Não é simplesmente aprender a prescrever algo, seja pela via oral ou pela via injetável. É entender de metabolismo, tá bom? E aí, voltando aqui para os nossos resultados de estudos, ó, com esses achados, os autores sugerem que bactérias intestinais, ao metabolizar a carnitina, contribuem para essa relação entre o alto consumo de carne vermelha e a promoção da aterosclerose. Para os pesquisadores, isso ocorreu devido ao papel da T-mal, né, em alterar o metabolismo de lipídios e colesterol. Além de inibir, tem um mecanismo aqui que aí teríamos que fazer uma aula específica para falar, tá? Desse papel da T-mal. Só estou trazendo a informação, né? Dentro desse contexto da L-carnitina. Mas tem vários estudos, tem figuras para exemplificar isso aqui, né? Devido ao papel do T-mal em alterar o metabolismo de lipídios, colesterol, além de inibir o transporte reverso de colesterol. O que vai resultar isso? Aumento do acúmulo de colesterol nas artérias. Então, conclusão final, a T-mal promove esse acúmulo de colesterol nas artérias, juntando com o estresse oxidativo das pessoas, que não tem como eu fazer uma placa aterosclerótica se eu não tiver estresse oxidativo, mas é uma reação muito comum nos dias de hoje, né? Você vai aumentar o risco cardiovascular. Então, por esta razão, bem válida de se pensar, eu prefiro colocar a L-carnitina diretamente na corrente sanguínea dos meus pacientes, porque eu evito a passagem dela por essas bactérias que são deletérias aí, que podem estar no intestino do meu paciente, que podem transformar a L-carnitina em T-mal. Então veja só, esse é um ativo que vale muito a pena ser colocado pela via injetável, tá bom? Então você que gosta desses assuntos, que gosta de estudar o metabolismo e entender também o uso da via injetável, quando que ela é imprescindível, quando que é importante e quão maravilhoso é poder contar com ela, né? Grande número de profissionais aí já podem praticar as terapias injetáveis, inclusive você, farmacêutico, assim como eu. Então, fico muito feliz de poder fazer o uso da L-carnitina para os meus pacientes que precisam e fazer de uma forma mais segura e efetiva, tá bom? Te espero na próxima aula. Não saia daí que eu tenho um recadinho final para você. Se você é profissional de saúde, entendeu que precisa se aprofundar nos estudos do metabolismo, eu quero te convidar para conhecer os meus cursos. Ó, vai direto aqui na descrição que vai ter uns links detalhando tudo isso para você. Se você é paciente e está procurando ajuda especializada, clique no link que vai aparecer na descrição desse vídeo, exclusivo para pacientes. O pessoal vai te atender com muito carinho e te explicar como tudo funciona lá na Clínica Modulare. Clica lá que está tudo bem detalhadinho para você.